Oi, gente. Pois é, Donald Trump traiu o Bolsonaro e resolveu aumentar as tarifas em relação ao aço e tudo mais. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem sessão de diálogos ou filosofia popular, normalmente às sextas-feiras. E se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer, tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se e as fontes para esse vídeo no comentário fixado. Vale dizer que estou com uma novidade, eu estou com parceria agora com o Dead Consense e eu vou soltar 2 vídeos de uma conversa que a gente teve através de perguntas e respostas, a gente vem se comunicando. Isso vai ser uma coisa bem legal que eu devo soltar a partir de amanhã ou quarta-feira. Enfim, já estou ajeitando os detalhes. E além disso, o canal vai ter um upgrade aí no final do ano. Eu estou comprando um novo equipamento de som para melhorar a captação de som, de imagem. Espero que vocês percebam a diferença quando tiver instalado. Ainda não está, eu ainda estou enfrentando algumas dificuldades aqui com equipamento, drivers, nem sempre fica tudo 100%, não é? Enfim, vamos falar sobre essa notícia, né? Vale dizer que o governo brasileiro já afirmou, né, o Bolsonaro já afirmou, que vai trabalhar para defender o interesse comercial brasileiro. Né? O Donald Trump, em um tweet, né, disse que vai retomar as tarifas de aço e alumínio sobre o Brasil e a Argentina. Né? Olha só o que o Bolsonaro, o governo brasileiro, disse. Né? O governo brasileiro tomou conhecimento da declaração do presidente Donald Trump sobre a possível imposição de sobretaxa ao aço brasileiro e já está em contato com interlocutores em Washington sobre o tema, afirma nota conjunta divulgada pelos Ministérios da Economia, das Relações Exteriores e da Agricultura. O presidente dos Estados Unidos e Jair Bolsonaro estiveram juntos lá em Washington, né? E aí o governo brasileiro disse: o governo trabalhará para defender o interesse comercial brasileiro e assegurar a fluidez do comércio com os Estados Unidos com vistas a ampliar o intercâmbio comercial e aprofundar o relacionamento bilateral em benefício de ambos os países. Né? O tweet do Donald Trump tinha o seguinte: Brasil e Argentina desvalorizaram fortemente suas moedas, o que não é bom para nossos agricultores. Portanto, com vigência imediata, restabelecerei as tarifas de todo o aço e alumínio enviado aos Estados Unidos por esses países, retomando uma política de protecionismo econômico que os Estados Unidos fez ao longo de boa parte do século XX, tinha abandonado antes de Donald Trump, não estava praticando o protecionismo de uma forma tão energética, tão firme. E é importante entender que o protecionismo econômico que o Donald Trump sempre defendeu desde o início contra os acordos comerciais, o TPP, o Trans-Pacific Partnership, enfim, tem sido o chamado populismo de direita, em que ele tem se baseado para ganhar eleições. Esse populismo de direita tem vantagens e desvantagens para os trabalhadores americanos, porque quando você impõe essas barreiras alfandegárias, essas taxas, às vezes isso protege um comércio local. Mas às vezes, quando parte dos produtos que vêm de fora são aqueles produtos que permitem montagem de equipamentos e tal, isso acaba prejudicando os trabalhadores e a indústria nacional e norte-americana. Então, não é uma equação assim tão simples, né? Agora, o fato é que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos com aquela esperança de entrar na OCDE, recebeu várias promessas, concedeu enormes vantagens para os Estados Unidos, recebeu em troca apenas promessas, e agora toma essa traição do Donald Trump, enquanto o Brasil sofre com a desvalorização da moeda. Se a desvalorização da moeda é uma boa justificativa ou não, isso é questionável. Eu encontrei uma reportagem por que Trump quer taxar o Brasil agora, e essa reportagem questiona um pouco isso, né? O presidente dos Estados Unidos afirmou no Twitter, como eu já disse, que iria taxar as exportações brasileiras e argentinas de aço e alumínio, acusando os países de desvalorizarem artificialmente suas taxas de câmbio. A vigência seria imediata. Em março de 2018, o governo norte-americano anunciou novas tarifas da importação no valor de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, com base em segurança nacional.
Parceiros como Canadá, México e União Europeia foram os mais atingidos. Já em maio, após negociações, Trump se comprometeu em não incluir o Brasil e a Argentina na lista dos países com sobretaxas, o que mudou agora, né? O clima, de forma geral, entre as empresas do setor é de tensão, de acordo com Camila Tapias, advogada do Utume Advogados, escritório tributário da área. A partir do momento que essa tarifa é repassada para o consumidor, o produto nacional perde competitividade e o americano vai atrás de outros fornecedores mais baratos. Esse movimento, segundo Tapias, pode ser suficiente para que o Brasil deixe de ser um dos principais exportadores de aço e alumínio para os Estados Unidos. Sem dúvida, isso pode acontecer. Isso daí é importante entender. O Brasil já passa por um processo de desindustrialização e se isso realmente acontecer, a desindustrialização, o desemprego e outros problemas relacionados à geração de riqueza no Brasil vão ser agravados por essa medida de Donald Trump. Então se trata de uma mega traição, né? Eu estou usando o termo traição porque eles estavam muito amiguinhos, né? O Donald Trump e o Bolsonaro trocando elogios e toda aquela coisa muito alegre, e o filho do Bolsonaro participando e conversando com Steve Bannon, não é? Aquela coisa assim, a extrema direita alegre e feliz fazendo selfies. Mas agora o mundo real deu conta de algo que pode abalar um pouco essa relação, né? Segundo a Associação Brasileira do Alumínio, que é a ABAL, as exportações de produtos de alumínio brasileiro aos Estados Unidos pagam sobretaxa desde o início de junho de 2018. De janeiro a outubro, 43% do setor de alumínio 43% do que o setor de alumínio produziu para exportações foi destinado aos Estados Unidos. Esse acerto foi ratificado no ano passado com o governo Trump, quando esse abriu a possibilidade de substituir a sobretaxa por cotas limitadas de exportação. Na época optamos pela sobretaxa e seguimos assim desde então. O impacto, no entanto, não deve ser sentido de forma significativa nas exportações brasileiras, já que o setor não tem peso grande na balança comercial, avalia Sérgio Vale, economista da Chefe MB Associados. Essa avaliação, eu tenho lá minhas dúvidas, tendo em vista que o Brasil já está numa situação complicada do ponto de vista da indústria. Na balança comercial, talvez ele tenha um pouco de razão, o peso não seja assim gigantesco, mas do ponto de vista do industrial brasileiro, a situação fica um pouco complicada. A exportação de produtos semi-manufaturados de aço e ferro para os Estados Unidos é de 1,2% da exportação total do Brasil. Das exportações do país para os Estados Unidos, essa porcentagem é de 9,3%, considerando o acumulado de janeiro e outubro desse ano. Se mais setores entrarem nessa represália, que segundo ele é sobre câmbio, o cenário fica mais preocupante. Querendo ou não, uma eventual queda das importações pode implicar na redução do crescimento econômico, redução de geração de empregos e tal. E já teve um impacto, o dólar já reagiu, aumentando depois da declaração do Donald Trump, indicando ainda mais desvalorização, né? Agora vamos falar sobre a questão do câmbio, né? A justificativa usada por Trump de que o real está artificialmente baixo já foi utilizada também contra a China, mas não faz sentido econômico, de acordo com alguns economistas. O real deverá continuar estruturalmente fraco nos próximos anos, segundo nota assinada por Cristiano Oliveira, economista-chefe do Banco Fibra. Além da questão estrutural, relação ao equilíbrio macroeconômico, juro real baixo, PIB potencialmente baixo e tal, temos uma série de motivos conjunturais que explicam a fraqueza do real nos últimos meses. Fluxo cambial bastante negativo, maior déficit em conta corrente, piora nos termos de troca, ruídos provocados pelo próprio governo, além, é claro, de fatores externos, dentre os quais podemos citar a continuidade das incertezas globais relacionadas ao trade war entre Estados Unidos e China em relação à eleição presidencial norte-americana. Então, um clima de instabilidade seria responsável por isso, né? Me parece claro que essa fala de Trump se enquadra numa jogada para agradar seu eleitorado, os fazendeiros, num contexto em que o presidente perde força em sua batalha contra o impeachment. Essa avaliação do Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV, essa avaliação é correta. Trump está avaliando que ele precisa fazer medidas protecionistas para tentar proteger o eleitorado rural dele, que é uma base muito importante do eleitorado da classe trabalhadora.
É importante entender que Trump só conseguiu se eleger tendo em vista que ele tem muito pouco do voto negro, do voto latino. Ele conseguiu se eleger fundamentalmente com os setores trabalhadores empobrecidos, rurais e industriais, além da população culturalmente mais conservadora. Essa coalizão é fundamental para ele ter uma chance na eleição do ano que vem. Claro que ele seria fortalecido por um candidato tipo Joe Biden. Ele adoraria enfrentar o Joe Biden, porque o Joe Biden iria facilitar justamente ele pesar no economismo, no populismo econômico, né? Coisa que o Joe Biden não vai poder reagir, já que Joe Biden historicamente apoiou muitos desses acordos comerciais e ficaria muito frágil nesse tema. Já Bernie Sanders não teria essa mesma fragilidade, e o problema de Bernie Sanders seria enfrentar o interesse das grandes corporações empresariais e do establishment em geral nos Estados Unidos, né? Olha só, Vieira afirma que historicamente a questão do câmbio sempre explicou o aumento das exportações desse setor para os Estados Unidos. No governo Bush, de 2001 a 2009, há 16 anos, houve momentos similares. Nosso câmbio estava relativamente elevado e nossos produtos entraram com força no mercado norte-americano. Nesse momento, o governo Bush impôs tarifas mais elevadas na entrada de aço brasileiro. Sobre o poder do governo Bolsonaro de reverter essa sobretaxa, Vieira está pouco otimista. Se olharmos o histórico, o Brasil não é capaz de reverter essa decisão na conversa. Primeiro que o Brasil e os Estados Unidos seguem não tendo uma relação próxima. Segundo que os Estados Unidos têm mostrado que não apoia o Brasil em momentos como a entrada do país na OCDE e em relação à volta da importação da carne. Não vejo como pode ser diferente agora. É interessante que a avaliação do Vieira mostra, através de dados reais, através de evidências concretas, que embora exista um discurso simpático entre Bolsonaro e Trump, os interesses comerciais contraditórios levam eles a entrar em conflito. Então eles vivem uma situação muito difícil nesse casamento agora, não é? A BAL e o Instituto de Aço Brasil soltaram notas oficiais. Eu não vou ler as notas oficiais, mas vou deixar elas e a reportagem, o link para a reportagem no comentário fixado para vocês darem uma olhadinha. Mas a situação é tensa. E é curioso que esses aparentes aliados agora se encontram em interesses contrários da questão econômica, não é? Eles têm motivos para brigar. Resta saber se essa briga vai acontecer apenas via tweets. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. E quem sabe se tornar um apoiador do canal. Links vão estar em comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.